Oi, seres humanos! Aqui é a Monique, esse é o canal Histórias de Noah e bem-vindo a mais um vídeo. Como já tá aqui embaixo, né, no título do vídeo, nesse vídeo eu vou falar mais especificamente como escolher um livro para sua aula de literatura, como fazer a seleção desses textos literários. Lembrem, gente, eu sempre esqueço de falar isso, meu Deus, de curtir aqui, seguir o canal, porque a gente sempre vai fazer novos vídeos aqui sobre docência, dando dicas das coisas que a gente já aprendeu. E roda a vinheta pra gente poder começar a conversar. Então tá, já curtiram, gente? Lembra de curtir, pelo amor de Deus. A pergunta, né? Como selecionar livros para aula de literatura? A resposta mais óbvia é: vai partir do conhecimento do professor. Vai ser o que o professor vai ter lido, provavelmente ou naquela idade, ou já na fase adulta, e achar que é legal para os alunos dele lerem também. Então, não adianta fingir que a gente vai ser imparcial, porque não vai ser. Essa escolha vai partir do que a gente já conhece, do que a gente já leu e achou bom. No máximo, alguém recomendou pra gente e falou, usa aí, e a gente vai ler junto com os alunos. E daí vai ter esse questionamento. Acho que a pergunta que mais fazem é: clássico ou livro contemporâneo? Qual passar para os alunos? Pensando que eu dava aula para os alunos do Fundamental 1, então o clássico já era um negócio mais difícil. Mas daí também depende da sua visão de clássico, porque eu passei o Diário de Anne Frank para o 7º ano, e alunos de 11 e 12 anos. E como é um livro, apesar de ser um livro clássico, é um livro escrito em forma de diário, em primeira pessoa, então escrito também por uma pré-adolescente, por uma adolescente, então é acessível para os alunos. Sempre penso assim, gente, você tem que partir do conhecimento do aluno. E aí, o objetivo do letramento literário, que é uma coisa que eu já expliquei no vídeo anterior, que é por que ter aula de literatura na escola. Então, eu vou deixar aqui nos cards, vai estar também nessa mesma playlist, eu vou fazer uma playlist só para esses vídeos. A gente tem que partir do conhecimento do aluno para elevar o conhecimento dele, ou seja, abrir o leque de histórias que ele conhece. Então, o nosso dever como professor é ampliar o conhecimento, o horizonte de conhecimento desses alunos de uma forma progressiva, passar do que eles já conhecem para coisas novas e progressivamente mais complexas. Nosso objetivo é fazer que o conhecimento dele aumente, que a capacidade de leitura dele aumente. Como eu já expliquei naquele vídeo, leitura é uma capacidade, gente. Então não tem como você querer que seu aluno só leia livros OAA pro resto da vida. Ele precisa ter a coragem de ir praticando até que ele possa chegar em autores mais ou menos complexos, mesmo que ele não goste desses autores, para ele poder chegar e falar assim, ó, eu não gosto, não, eu não consigo ler. Tem uma diferença. Até porque na hora da leitura, é importante você saber se os seus alunos codificam os signos, se ele consegue entender essas palavras, se ele já lê bem, porque a gente tem essa dificuldade também na escola, que é os alunos do fundamental deveriam já ler muito bem, mas como eles não têm essa prática em casa, eles também não leem lá aquelas coisas. Então, eles têm muita dificuldade na hora da compreensão do texto literário. O que faz ser muito importante a gente ler em grupo para poder conversar sobre isso. Tá, mas voltando pro assunto, como selecionar esses livros? Eu acho que é importante, apesar da discussão não é clássico ou contemporâneo, a gente fazer essa diferença entre atual e contemporâneo. O que é um livro contemporâneo? É um livro que foi escrito na nossa época e publicado na nossa época. Um livro atual, independente de quando ou por quem foi escrito, né, ou publicado, é se ele conversa com o leitor e com o tempo que o leitor está. O Diário de Anne Frank conversa com o nosso tempo? Conversa. Por quê? Porque ela é uma adolescente passando por problemas de adolescente. Então ela tá preocupada com o primeiro beijo, ela tá preocupada se ela vai ter filhos ou não, porque ela tá no meio de uma guerra, que é uma realidade um pouco diferente pra gente, no caso para meus alunos, mas se você pensar em crianças que moram no meio de favelas, estão constantemente em risco de perder a vida, também é uma forma de você se identificar muito com a Anne Frank, de você estar ali vendo o perigo e estar numa situação de risco, enquanto você está tentando ser um indivíduo e ao mesmo tempo viver coisas que adolescentes viviam. Pensando nisso, você tem que ver, analisar ali qual que é o histórico dos seus alunos e aí escolher a obra.
Na escola que eu trabalhei, eram 2 livros por bimestre. Então eu preferia pegar um livro menor e um livro um pouquinho maior, e um livro, independente do tamanho, né? Um livro com uma linguagem um pouco mais difícil para os alunos e uma linguagem mais acessível. Um livro mais clássico e um livro mais contemporâneo. Como eu fazia isso? Eu vi o tema primeiro, priorizava o tema. Então, eu fiz um vídeo aqui sobre o livro do Kisama, Império do Capoeira. Esse livro é um adolescente negro escravo que narra durante o século XIX. E ele foge do seu dono, né? Vocês podem ver o vídeo aqui, eu vou deixar também linkado. E aí ele tá em busca da mãe dele que foi vendida. Ou fugiu, ele não sabe. Esse livro, ele vai se passar no século XIX, mas ele foi escrito agora. Apesar do autor tentar fazer essa aproximação da linguagem, ainda ele usa só algumas palavras no vocabulário. A linguagem do livro é muito acessível para os alunos. Tem algumas palavras diferentes aqui e ali, mas no geral é bem acessível. E vai tratar desse tema do escravizado narrado por um escravo. No mesmo bimestre, eu escolhi contos que foram escritos no século XIX mesmo, por autores brancos, por autores negros, para eles verem como era a diferença de como os normalmente autores brancos escrevendo anulavam a escravidão. O escravo só aparecia ali para pegar alguma coisa ou outra, não tinha um protagonismo na época. E aí a gente entrou também nessa questão dos autores que deram um protagonismo para esses escravos. Então a gente leu contos do Machado, leu um conto do Machado, que era o pai contra a mãe, né, que tem toda essa discussão durante contos da escravidão, a diferença entre você ser escravo, ser uma negra escrava, e da diferença entre você ser um branco pobre na época da escravidão. Então, esse conto já era muito difícil para os meus alunos, apesar da gente ter lido junto e em voz alta, porque o vocabulário, eles puderam ver que o vocabulário era muito diferente do que a gente usa hoje em dia. E aí, lá nesse conto, era narrado por um narrador em terceira pessoa, que provavelmente era o Machado de Assis. Então, se você pensa num autor mulato que viveu durante a escravidão, a visão dele vai ser diferente da proposta que o Monteiro Lobato faz, que é um autor branco, no conto A Negrinha, que a gente também leu, que era narrado pela essa velha, que era narrado em terceira pessoa, mas um dos personagens principais era essa velha branca e a atitude que ela tinha com essa descendente de escrava. Ela não era escrava, mas era tratada como se fosse uma escrava dessa criança negra na casa dela. Por quê? Porque na hora que a gente tá escolhendo uma história para ser lida em sala de aula, a gente tem que pensar no letramento literário. E isso implica o quê? Você precisa mostrar para os seus alunos que a literatura é esse gênero amplo e diversificado. Então você precisa mostrar diferentes narrativas, diferentes autores, diferentes nacionalidades, diferentes formas de ver a mesma situação. Como a literatura discute e mostra e permite essa pluralidade das discussões culturais. Então ele precisa ver um texto narrado em primeira pessoa, ele precisa ver um texto narrado em terceira pessoa, ele precisa passei um poema do Navio Negreiro, do Castro Alves, escrito no século XIX, passei um rap sobre o Navio Negreiro, escrito agora deve ter uns 5 anos só, pelo Slim Rimografia, para eles conseguirem ver esses diferentes gêneros literários conversando sobre o mesmo tema. Eu prefiro manter o mesmo tema ser discutido na sala de aula, porque eu acho que evita dos alunos se perderem. Então eles conseguem ver como tudo isso se relaciona dentro de um mesmo assunto, como a gente pode ver raps atuais, poesias do século XIX, contos e romances sobre o mesmo tema, escritos de formas diferentes, porque foram escritos por autores diferentes. Então, a gente precisa lembrar que os livros clássicos são importantes porque carregam essa herança cultural, mas a gente precisa também pensar se os nossos alunos vão conseguir, de uma certa forma, ter acesso a isso. Como a gente pode fazer isso para que seja mais tangível
e os alunos possam aproveitar mais. Conto Pai contra Mãe, que eu vi que eles iam ter muita dificuldade para ler sozinhos, eu já li com eles em voz alta, em sala de aula, parando para comentar, para que eles pudessem perceber mais. O Conto Negrinha, que também é escrito no início do século XX, na verdade, ele, apesar de também ter mais de 100 anos, ele tem uma linguagem mais fácil. Então, os alunos conseguiram ler em silêncio, cada um com a sua fotocópia, e ter essa experiência com o texto. Lembrando que, gente, literatura não é uma experiência sozinho. Você não lê um livro sozinho, você lê ele inserido numa determinada cultura, então é sempre bom a gente discutir sobre o que está sendo lido ali, porque cada aluno também vai tirar a sua própria visão. Esses são os critérios que eu utilizo para escolher o que vai ser lido na sala de aula. Normalmente eu determino o tema. Eu dei o exemplo aqui da escravidão, mas quando a gente estava tratando sobre o Holocausto, a gente leu o livro da Anne Frank, então, que era um diário, então era mais acessível para eles, mas é um livro gordinho. Aí a gente leu também capítulos da HQ Maus, já era desenhado, já é uma forma mais lúdica e tem menos texto. Para os alunos que tinham mais preguiça de ir para um romance, foi mais acessível para eles ler uma HQ falando sobre o assunto. O que eles puderam também ver a diferença entre um adolescente vivendo esse período e de um adulto vivendo esse período. Também puderam ver a diferença de uma pessoa que morreu, né? Porque a Anne Frank morre durante o Holocausto, e essa história de um sobrevivente. A gente viu filmes também viu poemas escritos por sobreviventes. É dessa forma que eu faço, né? Eu escolho o tema e aí eu vou procurando gêneros literários diferentes que abordam o mesmo tema, para que, caso o aluno não esteja a fim de ler um romance, ele possa ler. Eu tento de todas as formas destrinchar o máximo possível o tema em diferentes tipos de narrativas, para que depois dessas leituras o aluno possa entender realmente o conceito amplo de literatura e possa também se aprofundar no tema escolhido. Então é isso, gente. Eu espero que ajudem vocês na hora de escolher aí os livros que vocês vão trabalhar com seus alunos. Lembrem de curtir o canal e de deixar o comentário aqui caso vocês tenham alguma dica que eu não tenha dado aqui, que aí eu também posso tentar começar a usá-la para aí fazer um outro vídeo de update, caso eu, com o tempo, né, de docência, faça alguma mudança. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!